Olá, pessoal. Aqui é a professora Michele, dando continuidade às nossas aulas do módulo Biologia 4. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a respeito das cadeias alimentares, o fluxo da matéria e a energia. Todas as espécies do nosso planeta, elas estão relativamente em equilíbrio ecológico, ou seja, todos os seres vivos, de uma forma geral, estão estabelecendo relações entre si com o seu meio e vivem em equilíbrio, ou seja, uma espécie garante a sobrevivência da outra, né? Além disso, as espécies elas podem atuar de forma em que uma fornece alimento para a outra, né? Ou um determinado grupo acaba produzindo seu próprio alimento. Então a gente pode distinguir dentro da natureza dois grupos de seres, né? Então nós temos aqueles seres que nós chamamos de autótrofos, que são basicamente as plantas, e os outros seres clorofilados, que vão produzir através da fotossíntese alimentos, né? Da qual necessitam, e no caso, outros organismos que não conseguem fabricar o seu próprio alimento e que vão precisar se alimentar de outros seres vivos, ou plantas ou animais, para garantir a sua sobrevivência. E aí a gente denomina de organismos heterótrofos. Nós podemos ainda desmembrar esses dois grupos em níveis de papel ecológico. Então, basicamente, nós temos os organismos produtores, consumidores e decompositores. Esses três elementos vão formar as chamadas cadeias alimentares com os seus respectivos níveis tróficos. Então, todos os organismos eles vão estabelecer então relações entre si e cada um deles vai assumir um papel. Então, os produtores seriam os seres autótrofos, ou seja, aqueles organismos que conseguem captar a luz solar ou a energia, né? A energia através de reações químicas e conseguem transformar substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas. Neste caso, um exemplo são as plantas, que conseguem produzir matéria orgânica, né? No caso amido, basicamente através da fixação da luz e a transformação do CO2 em oxigênio e matéria orgânica. Nós temos os consumidores, que são os seres heterótrofos, que são dependentes da matéria orgânica para a geração de energia e construção de biomassa, ou seja, eles não conseguem fabricar o seu próprio alimento e, portanto, eles precisam se alimentar de outros organismos vivos. Aí esses outros organismos vivos podem ser plantas ou animais, mas os consumidores são basicamente aqueles que se alimentam de outros seres vivos, tá? Porque eles não conseguem fabricar o seu próprio alimento, para eles construírem biomassa, ou seja, tecido, para eles crescerem, para eles se desenvolverem, eles precisam se alimentar de outros. E nós temos uma terceira categoria, que são os decompositores, que basicamente são seres heterótrofos que vão atuar como lixeiros, ou seja, eles vão remover aquela matéria orgânica morta e vão decompô-los em partes menores até que essa matéria ela seja devidamente transformada em matéria inorgânica, ou seja, uma carcaça de animal é decomposto por fungos, bactérias e outros decompositores até eles se transformarem em substâncias inorgânicas, ou seja, compostos químicos, nitrogênio, fósforo, enxofre, metano, entre outros. Então, aqui nós temos exemplos de produtores, né? Bactérias fotossintetizantes, autótrofos, plantas, na maioria das vezes, né? Consumidores, nós temos aqui carnívoros e herbívoros, né? Organismos que se alimentam de frutas, de plantas, de modo geral, não se alimentam de outros animais, né? E os carnívoros que vão se alimentar de outros animais, né? De outros organismos que não plantas. E os decompositores, que basicamente são bactérias e fungos, que vão aí atuar na quebra da matéria
orgânica para transformá-la em matéria inorgânica, disponibilizando, né, retornando a matéria viva para a natureza na forma de compostos químicos. Então, os organismos vivos, como eles estão em intensa relação, eles acabam formando as chamadas cadeias alimentares ou teias alimentares. Então, por exemplo, um produtor, é um caso uma planta, ela produz o seu próprio alimento e ela vai servir de alimento para um outro organismo, no caso, um consumidor. E esse outro organismo vai servir de alimento para outro organismo até chegar ao último nível, que é o nível dos decompositores. Ou seja, esse animal vai morrer e aí vai ser decomposto. Tá? Então, a gente pode representar a cadeia alimentar como uma teia de equilíbrio, em que um organismo vai servindo de alimento ao outro, tá? E um mesmo organismo pode servir de alimento para outros 2 ou mais organismos. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso, uma pomba pode ser alimento de um gavião, de uma raposa, né? Um coelho pode ser alimento da raposa, enquanto que um marsupial pode ser alimento de um falcão e da raposa, ou seja, você consegue estabelecer relações em quem é alimento de quem, né? Quem faz parte da cadeia alimentar de quem, e aí você tem a formação de uma teia, que é a chamada teia alimentar. Então, o equilíbrio ecológico é a relação entre os seres vivos, né? E essa situação de estabilidade dos seres vivos entre si com o meio ambiente se denomina, então, de equilíbrio ecológico. Quando você remove um dos elementos desta teia, você acaba promovendo desequilíbrio ecológico, porque muitas vezes aquele indivíduo, aquela espécie, ela é importante na base alimentar de uma outra espécie, e quando ela é removido também o alimento daquela espécie que era e se alimentava desse indivíduo. E aí você acaba promovendo a mortalidade dessa outra espécie que é afetada diretamente. Tá? As teias alimentares e todas as demais inter-relações entre os seres vivos demoram milhões de anos para se formar e estão em contínuo processo de modificação. Então, quando a gente fala que a remoção ou a inserção de espécies, né? Quando você tira uma espécie, ou uma espécie é extinta da natureza, você na verdade está interferindo numa teia alimentar, numa teia ecológica a qual o ser humano ainda não tem conhecimento, e isso pode ter uma reação inconsequente e imprevisível sobre o equilíbrio de um determinado ecossistema da qual aquela espécie faz parte. Da mesma forma, quando a gente insere uma espécie exótica num ecossistema a qual aquela espécie exótica não pertence, você também está promovendo um desequilíbrio ecológico, porque você está incluindo uma determinada espécie que não tem predador, ou seja, ela vai se proliferar muito rapidamente, acima da capacidade daquele ecossistema e competindo com outros organismos que estão ali vivendo harmonicamente, e isso promove a longo prazo um intenso desequilíbrio que é também de consequências imprevisíveis. Então, o equilíbrio dos ecossistemas ela se mantém estável pelo equilíbrio dos seus diversos componentes. As mudanças naturais que ocorrem são sempre muito lentas e não rápidas, né, como a gente é capaz de supor. Todas essas ligações, essas teias, elas demoraram milhões de anos para se formar. Uma vez que haja mudanças bruscas, e haja uma quebra no elo dessas teias, você pode conduzir esse ecossistema, essa comunidade a um colapso. Então, quando a gente estuda as cadeias ecológicas, as cadeias alimentares, nós temos os níveis tróficos. O que seria nível trófico? É o conjunto de todos os organismos que ocupam o mesmo tipo de nutrição. Por exemplo, quando eu falo todos os organismos
Autótrofos, eu estou relacionando os produtores, ou seja, aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, todos os produtores fazem parte do primeiro nível trófico. Os consumidores, primário. Consumidor primário é aquele que vai se alimentar diretamente das plantas, ou seja, dos produtores. Ele é o consumidor primário. É o consumidor que faz parte do segundo nível trófico. Um consumidor secundário é aquele que vai se alimentar do consumidor primário. Então, eu estou me referindo ao terceiro nível trófico. E assim por diante. Os decompositores eles vão fazer parte do último nível trófico. Nós temos cadeias alimentares grandes, que você vai ter 5 ou até 6 níveis tróficos, mas é muito difícil você encontrar cadeias muito longas, porque nós vamos ver que as cadeias alimentares, elas na verdade, elas formam um fluxo de matéria e energia, e a matéria e a energia, ela é limitada, então ela tende a diminuir ao longo dos elos da cadeia. Por isso, nós não conseguimos encontrar cadeias muito longas, porque a energia tende a diminuir e se dissipar até o final dessa cadeia. Tá? Então, por exemplo, quando a gente pega uma cadeia alimentar em que eu tenho uma planta que serve de alimento para o cupim, que serve de alimento para o tamanduá, que é alimento da onça e que no final a onça vai servir de alimento, né, na decomposição por bactérias e fungos, eu tenho a seguinte situação. As plantas, elas constituem o produtor, que é o primeiro nível trófico. Tá? Qual é o papel do produtor? Modificar a matéria inorgânica e transformá-la em matéria orgânica. Então, o produtor é a base da cadeia alimentar. Ele é um dos principais, porque é ele que consegue transformar toda a matéria inorgânica e fixar a energia solar e produzir matéria orgânica. O produtor, ele vai servir de alimento para o consumidor primário, que é o cupim. Tá? Então, o consumidor primário seria o segundo nível trófico. O tamanduá, por sua vez, vai se alimentar desse cupim. Então, esse tamanduá seria o segundo, o consumidor secundário, fazendo parte do terceiro nível trófico. A onça vai se alimentar desse tamanduá. Então, a onça é um consumidor terciário. Consumidor terciário do quarto nível trófico. Como os grandes predadores não tem outro predador que o preda, geralmente essas cadeias terminam aqui com os consumidores, com os decompositores. Então, fungos e bactérias vão constituir os decompositores, que será o último nível trófico, nesse caso, o quinto. A matéria orgânica, nesse caso, ela é decomposta, tá, pelos decompositores, e essa matéria vai ser transformada em matéria inorgânica, retornando lá para o início, né? Ou seja, essa matéria inorgânica que vai ficar no solo vai ser novamente incorporada pelos produtores e será transformada em matéria orgânica, reiniciando o ciclo. O nicho ecológico, o que seria o nicho ecológico? É a descrição do modo de vida de um ser vivo, ou seja, todo o papel que ele desempenha num determinado ecossistema. Então, quando a gente fala que uma planta é produtora, eu estou relacionando o seu nível, o seu nicho ecológico. Quando eu falo que a onça é um consumidor terciário, quaternário, eu estou relacionando o seu nicho ecológico. Então, é a forma de vida, é como se fosse o papel que o organismo desempenha naquele ambiente. Então, por exemplo, pegando um exemplo aqui de um veado, o veado ele tem parasitas específicos dessa espécie, o alimento e a água que ele utiliza. Então, qual é o alimento do veado? Eu sei que são plantas, né? Então a sua base de alimentação é herbívora. A temperatura e a umidade que essa espécie ocorre, então ela vai ocorrer em ambientes
tropicais, né? Não vai ocorrer, por exemplo, em ambientes árticos, porque ela não é o nicho ecológico dela, não é o habitat dela, tá? Então ela ocorre em determinadas faixas de temperatura e umidade, ela possui uma data correta, né? Um tempo adequado de reprodução, um local de reprodução, ela se relaciona com outros animais, com outras espécies, enfim. Então, são todas as informações referentes à forma de vida dessa espécie. Isso é o nicho ecológico. Duas espécies podem compartilhar um determinado ponto de nicho ecológico. Então, vamos supor aqui que eu tenho uma espécie 1 com determinado nicho, ou seja, ela ocorre, por exemplo, no cerrado, se reproduzindo em uma determinada época do ano, vamos supor em agosto e setembro. Enquanto que nós temos aqui uma espécie 2 que também vai ocorrer no cerrado, mas também vai ocorrer no Pantanal, mas vai se reproduzir de julho a agosto e não de agosto a setembro. Ou seja, você tem uma sobreposição de nichos ecológicos entre duas espécies. Quanto maior a sobreposição desses nichos, maior a competição entre essas espécies, tá? Então, na maioria das vezes, as espécies elas têm leves sobreposições, tá? Sobreposição completa de duas espécies, de dois nichos ecológicos, geralmente leva a uma intensa competição e vai também levar a uma eliminação de uma das espécies. Aquela que estiver mais adaptada elimina a outra. Tá? Então, sobreposição de nichos entre duas espécies, geralmente vai ter aí interferências nas condições de sobrevivência, né? O que pode, portanto, fazer com que haja uma eliminação de uma espécie por outra, tá? Mas, na maior parte das vezes, né, todos os organismos têm sobreposição de nichos ecológicos, mas essa sobreposição não é total. Convém lembrar que habitat é diferente de nicho ecológico, tá, pessoal? Então, quando eu falo habitat, é o local onde esse organismo vive, onde essa espécie é encontrada. Enquanto que o nicho ecológico é a profissão, ou seja, basicamente o papel ecológico que essa espécie vai desempenhar no ecossistema. Por exemplo, aqui um leão possui como habitat a savana africana e o seu papel, o seu nicho ecológico é ser predador. Agora vamos ver a respeito do fluxo de energia. Como nós vimos, os produtores eles captam a energia solar para produzir o seu próprio alimento. Tá? E aí nessa produção de alimento, o tecido vegetal vai acabar servindo de alimento para o consumidor primário e para o consumidor secundário e desse consumidor secundário para o consumidor terciário e assim por diante. Grande parte dessa energia ela é estocada no tecido, mas também ela é perdida ou na forma da respiração ou na forma de calor. Então toda a energia que é acumulada de um nível para outro, ela vai diminuindo. Nunca a energia total acumulada de um organismo está 100% disponível para o nível seguinte. Por quê? Porque o organismo ele acumula essa energia, né? Por exemplo, quando a gente se alimenta, a gente come a comida, só que uma parte da energia da comida ela é utilizada para nos manter vivos, ou seja, para a manutenção do batimento cardíaco, da respiração, das reações fisiológicas, e uma pequena parte é estocada no tecido, ou seja, na forma de tecido orgânico. É esse tecido orgânico que vai estar disponível para o nível trófico seguinte. Então, não toda a quantidade de energia fica disponível para o nível trófico seguinte. Então, isso é o fluxo de energia. Essa energia ela é perdida por calor, né? Ou ela é dispersa, ou ela é perdida nas reações químicas por respiração, e apenas uma pequena parte, né, que é a energia não assimilada, fica disponível para o nível trófico seguinte. As pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas elas são representações das transferências de matéria e energia que podem ser representadas na forma de gráfico. Nós temos 3 tipos de pirâmides ecológicas que nós vamos aprender aqui nessa aula.
Então, ela vai demonstrar as diferentes relações entre os níveis tróficos, dependendo do que está sendo analisado, tá? Como ocorre redução de matéria e energia em cada nível trófico, esses gráficos eles adquirem uma forma de pirâmide, por isso chama-se pirâmide ecológica. Então, por exemplo, uma pirâmide de energia, ela vai ter uma grande quantidade de energia, aqui representada no primeiro nível trófico dos produtores. Depois, como essa energia ela é transferida para o nível trófico seguinte numa porcentagem menor, porque a energia ela é perdida ao longo do processo, então no nível trófico seguinte essa base aqui, esse degrau vai ser um pouco menor, e assim por diante. Então, nós temos 3 tipos de pirâmides ecológicas. Nós temos a pirâmide de energia, que vai representar a quantidade de biomassa disponível por metro quadrado e por unidade de tempo. Pirâmide de números, né? Que vai dar a quantidade de indivíduos que estão disponíveis para cada nível trófico. E a pirâmide de biomassa, que vai dar a quantidade de matéria orgânica disponível para nível trófico. Então, nós temos, no caso da pirâmide de números, ela pode ser uma pirâmide que indica o número de indivíduos em cada nível trófico, tá? Ela pode ser uma pirâmide direta ou uma pirâmide inversa. Simplesmente, a pirâmide de números vai dizer a quantidade de indivíduos que tem em cada nível trófico. Por exemplo, o número de produtores, o número de consumidores primários, o número de consumidores secundários e terciários. Tá? Então, ela pode ser direta ou pode ser invertida. Um exemplo, no caso aqui, uma pirâmide direta. Eu tenho uma pirâmide direta, na qual eu tenho uma cadeia em que eu tenho 5.000 plantas que servem de alimento para 500 gafanhotos, e esses 500 gafanhotos vão ser alimentos de uma ave. Então, isso aqui me dá a quantidade de indivíduos dentro dessa cadeia. Um exemplo de cadeia invertida de pirâmide de números seria 3 ipês servindo de alimento para 1.000 besouros e esses 1.000 besouros sendo alimentos de 20 aves. Ok? Então, simplesmente, a pirâmide de números ela dá a quantidade de indivíduos para cada nível trófico. Já a pirâmide de biomassa ela vai medir a quantidade total de matéria orgânica contida em um ser vivo, ou seja, a quantidade de tecido orgânico disponível para cada nível trófico. Então, a biomassa aqui ela é expressa em termos de quantidade de matéria orgânica por unidade de área. Então, por exemplo, aqui nós temos uma pirâmide direta e uma pirâmide invertida. Então, a biomassa, assim como a pirâmide de números, ela pode ser direta, em que eu tenho uma grande quantidade de biomassa de produtores, e essa biomassa ela vai diminuindo para cada nível trófico, até chegar no topo. Ou eu posso ter uma pirâmide invertida, em que a quantidade de biomassa ela é bem pequena, enquanto que o seu topo é maior. Isso é mais comum, por exemplo, em ambientes aquáticos, em que eu tenho um fitoplâncton, que são bem pequenos, né? São células fotossintetizantes aquáticas muito pequenininhas, então o seu tecido, a biomassa que elas dispõem no momento é muito pouco. E aí o zooplâncton é bem maior, né? São pequenos crustáceos, vermes d'água. Então, o tecido que esse zooplâncton possui de biomassa, né, é bem maior quando comparado ao fitoplâncton. Então, quando a gente pesa, isso, né, em metro quadrado, em determinada área, essa quantidade vai ser bem maior quando comparado com os produtores. Já nos ecossistemas terrestres, o tecido dos produtores tende a ser um pouco maior. Tá? Então, por exemplo, num campo, se eu pego todas as plantas disponíveis naquele campo, a quantidade de biomassa vai ser bem maior do que dos herbívoros ali disponíveis. Às vezes eu tenho um inseto, uma pequena quantidade de insetos, um veadinho, né? Um coelho, que são indivíduos em pequenas quantidades quando comparados aos produtores. Então, a quantidade de produtores vai ser bem maior. E de carnívoros, menor ainda, né? Porque carnívoros são poucos também presentes ali naquele campo.
Então, aqui está fazendo uma representação também da pirâmide de biomassa do tipo direta. E já a pirâmide de energia, ela é construída levando em consideração a biomassa acumulada por unidade diária, ou seja, a quantidade de biomassa acumulada por área em um determinado período de tempo, tá? Em cada nível trófico. Por considerar o fator tempo, ou seja, a quantidade de biomassa acumulada por tempo, essa pirâmide nunca será invertida, porque ela vai considerar toda a quantidade de energia acumulada em um determinado período de tempo. A energia ela nunca aumenta e sempre diminui, portanto, a pirâmide nunca vai ser invertida. Então, nesse caso aqui, a base da pirâmide vai representar toda a energia acumulada na biomassa de um produtor. Essa energia, ao passar para o nível trófico seguinte, vai ser perdida. Então, aqui no segundo nível trófico do consumidor primário vai ser menor. No terceiro nível trófico, menor ainda, até chegar no último. Então, isso é a pirâmide de energia, tá? Tanto a pirâmide em ambientes terrestres quanto em ambientes aquáticos, pirâmide de energia sempre vai ser uma pirâmide direta, nunca vai ser invertida, ok? E aqui nós temos o conceito de produtividade. O estudo da transferência da energia entre seres vivos é de grande importância para a humanidade, porque uma vez que a espécie humana ela participa de várias cadeias alimentares, é importante a gente saber o quanto que está disponível de energia, né, e de biomassa entre uma cadeia e outra, tanto nas cadeias de terra firme quanto nas aquáticas. Quanto menos níveis tróficos uma cadeia alimentar ela apresentar, menor será a dissipação energética ao longo dela. Ou seja, uma vez que você tenha uma cadeia menor, maior é a quantidade de energia disponível. Quanto maior a cadeia alimentar, menor a energia disponível, porque ela vai sendo dissipada ao longo do processo. Então, quanto mais longo, maior a quantidade de energia dissipada. Então, isso é importante, inclusive, quando a gente vai estudar, por exemplo, a transferência de um composto venenoso ao longo de uma cadeia. Por exemplo, o uso do DDT, né? Que foi muito utilizado na década de 80 para matar, né, o uso em agropecuária, né, para eliminar, por exemplo, insetos que prejudicavam a lavoura. Soube-se que esse composto era extremamente tóxico porque ele entrava na cadeia alimentar e ia eliminando várias espécies que se alimentavam uma da outra, né? Então, ela era acumulativa. Então, você saber como que é a cadeia alimentar de uma determinada região permite saber, por exemplo, o fluxo de substâncias nocivas para um determinado ecossistema. O conceito, então, aqui de produtividade primária é muito interessante, inclusive, para saber qual é o melhor alimento disponível para o ser humano. Por exemplo, a melhor energia disponível para o ser humano está na base da cadeia alimentar, né? De plantas e de herbívoros, né? Porque são os primeiros níveis tróficos, então esses primeiros níveis tróficos vão possuir mais energia disponível para o ser humano. Então, o que seria a produtividade primária bruta? É o total da energia solar efetivamente captada pelos organismos autótrofos, ou seja, é a energia que os seres fotossintetizantes conseguem converter em biomassa em determinado intervalo de tempo. Tá? Já a produtividade primária líquida é a energia luminosa armazenada nos organismos fotossintetizantes, excluindo a energia gasta durante a respiração, ou seja, é a produtividade primária. A produtividade primária líquida é igual à produtividade primária bruta menos a respiração. E a produtividade secundária líquida refere-se à quantidade de matéria orgânica armazenada no corpo de um animal herbívoro em determinado intervalo de tempo, ou seja, refere-se à quantidade de energia que o herbívoro conseguiu absorver dos alimentos que ingeriu, já subtraído o gasto para manter o seu metabolismo. Então, se a gente for analisar aqui na base do primeiro nível trófico, né, dos produtores, nós vamos ter a produtividade primária. Então, aqui a produtividade primária bruta
é toda a produtividade primária considerada, ou seja, toda a energia que foi captada pelos produtores. Uma parte dessa energia vai ser estocada nos seus tecidos, que é a produtividade primária líquida, e a produtividade, o resto dessa produtividade, ela vai ser dissipada na forma de respiração. Tá? Então, uma parte dessa energia vai ser perdida, ou pela respiração, ou por emissão de calor, ou a planta vai utilizar para produzir suas reações químicas. Apenas uma parte dessa energia vai ficar estocada nos seus tecidos. Essa produtividade primária líquida que vai ser disponibilizada para o nível trófico seguinte. E aí, no nível trófico seguinte, nós vamos ter o uso dessa energia, uma parte dessa energia, que vai ficar estocada nos seus tecidos, que é a produtividade secundária líquida, e uma parte dessa outra energia vai ser perdida na respiração. Ou seja, basicamente, sempre os produtores vão conseguir assimilar a energia, mas grande parte, se não 70% dessa parte, ela é perdida para a própria manutenção da planta. Ou seja, essa energia vai ser gasta para ela se manter viva. O restante dessa energia vai ser transformada em tecido. É esse tecido que vai passar para o nível seguinte. A mesma coisa acontece, né? Uma parte desse tecido é transformada em energia, que o organismo vai usar para se manter vivo, e uma outra parte vai se transformar em tecido. Esse tecido vai ser transportado para o terceiro nível e assim por diante. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.